Olá, está no ar mais um Prontuário Jurídico, o programa aqui do Simers, que esclarece as principais dúvidas do direito, sempre no âmbito da medicina. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que está no dia a dia de todos nós, mas nós vamos entrar mais na questão da área da saúde. Para falar hoje sobre o programa de compliance, a importância dele, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers o advogado Marcos Fraga. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre interessante poder falar sobre esse tema. Doutor, compliance é um termo utilizado e muito utilizado nos últimos anos, mas para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor conceituasse o termo compliance, que é conhecido no inglês por to comply. Exato. Compliance nada mais é do que estar em conformidade, né? Estar em conformidade. Estar em conformidade com o quê? Com as regras, os valores, as missões de uma instituição ou de uma empresa, né? E todos os stakeholders, tá? Então, não é nada mais do que obedecer à regra do jogo. E ela pode ser tanto aquela imposta por uma legislação regulatória, por exemplo, de uma atividade, né, como a medicina, como um código de conduta, né, em que abrange todos os colaboradores e as relações do cotidiano. Então, nada mais é do que estar em conformidade. Pode falar um pouquinho em conformidade trabalhista, tributária, né, ética e tudo mais. Doutor, muitas pessoas pensam que a questão do compliance é algo para grandes empresas, grandes instituições, né? Como é que a gente aplica ela na área da saúde, em hospitais, em clínicas, né? Em consultórios? Bom, vamos lá. Ela se aplica a toda e qualquer atividade, seja ela institucional, como no caso do Simers, né? Uma atividade econômica, como no caso de um consultório, de uma clínica ou de um hospital. Tá? O risco da atividade econômica ou institucional, ela é natural, ela é inerente à atividade. Nós mesmos tomamos riscos pessoais quando optamos por atravessar ou não uma rua na faixa de segurança. Exatamente. Quando o médico, né, está exercendo a sua profissão, seja na clínica, no consultório, tá, ele precisa se adequar principalmente ao código médico, ao estatuto médico, né, e a empresa como tal, em relação aos seus riscos financeiros, riscos reputacionais, riscos contábeis, tributários. Então, é aplicável a toda e qualquer instituição ou empresa, né, que vise exercer sua atividade dentro do menor risco possível, tá, né, sabendo qual é o seu apetite de risco e o seu limite de risco, tá, de forma a trazer um melhor resultado na entrega. Tá. Doutor, para quem está nos assistindo e ainda não conseguiu visualizar bem o que significa a questão do compliance, se a gente pudesse dar em exemplo o uso do compliance, deixando de que a gente tivesse algum problema, digamos assim. Eu passei a estar em conformidade e, devido a isso, eu evitei tais problemas. Vou pegar 2 exemplos práticos assim. Um deles é a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O dado médico é um dado sensível. Então, a legislação, o exemplo da Europa, né, e dos Estados Unidos, ela traz uma série de obrigações para a gente poder lidar com o dado. Então, receber esse dado, controlar esse dado, reter esse dado e a forma até de dispensá-lo, eventualmente. Né? Então, sempre que se fala nessa parte de Lei Geral de Proteção de Dados, o dado médico é um dado sensível. Então, tem que se ter um cuidado muito grande. Né? Já houve casos em que hospitais ou clínicas tiveram esses dados vazados, não deram a devida importância, mas até de descartá-los. Né? Então, eu tenho uma base de dados lá, em dado momento aquela não me interessa por alguma razão, ou até exames médicos e clínicos, né? Isso tem que ter uma atenção muito grande, porque fere sim, e é uma Agência Nacional de Proteção de Dados, com multas altíssimas, caso haja algo nesse sentido. Isso seria um cuidado que um médico poderia ter em relação a estar em conformidade, ou seja, cuidar dos seus dados sensíveis. Exatamente, entre os quais os exames médicos, né? São dados classificados como sensíveis. Então, até um termo de obtenção desse dado, né, de transferência desse dado, é importante. Tá? O outro exemplo que eu posso trazer, que é muito comum, né, é quando tu tem fornecedores, né, sejam eles de medicamentos ou equipamentos, tá? Fazer uma due diligence preparatória. Qual é a origem desses equipamentos? Né? Eles são certificados, eles vão atingir o meu objetivo, aquela medicação, ela foi bem armazenada, ela foi bem manipulada, né? Assim como também em relação aos terceiros. Há um episódio bem sintomático em relação a isso, e que um hospital, que por vezes há um momento de uma tensão muito grande entre pacientes, corpo médico, né, e o corpo administrativo,
tá? Em que uma empresa terceira de vigilância não orientada, não bem posicionada, criou algo que virou um caso de polícia. Não é? Porque houve uma agressão. Então, o terceiro, ele está tão inserido na nossa atividade econômica hoje, seja numa clínica, seja num hospital, que ele tem que fazer parte desse programa de compliance. Ele tem que estar comprometido com os valores, treinado, de forma a poder fazer uma entrega. Porque ele é o nome da empresa, mesmo sendo uma empresa terceirizada. Né? Via de regra, quando nós chegamos numa clínica, num hospital ou no consultório, a primeira pessoa com quem tu mantém contato é um atendente. Né? Então, daí da importância em relação a isso, até em termos de confidencialidade, por exemplo, de situações médicas. Doutor, enquanto a equipe, a gente está falando aqui de casos isolados, mas, por exemplo, se eu tenho uma equipe, como que eu posso criar uma cultura de integridade entre todos os membros dessa equipe? Via de regra, o que se faz, e é o caso do Siemens com seus colaboradores, né, é se implementar um código de conduta. Então, é a regra do jogo, como se diz. Né? No caso do Siemens, primeiro passo, criar esse código. Esse código de conduta ele vai estabelecer as regras básicas de convivência, por exemplo, conflito de interesse. Né? Entre duas atividades, eu posso contratar esta pessoa que tem um grau de parentesco com outra, né? Manifestação em redes sociais. Há uma questão muito forte hoje em dia entre colaboradores e entre as chefias, que é a questão do assédio moral e sexual. Né? Então, isso tem que ter uma atenção. Então, ali se vai se ter estabelecer as regras pelas quais aqueles que integram o meu consultório, a clínica ou um hospital, para ficar nesses 3 exemplos, né? Vão poder conviver. Nós passamos, por vezes, mais tempo no convívio com colegas do que, provavelmente, com a própria família. Exatamente. Então, a regra do jogo é o primeiro aspecto, né, de ter. Ela está aqui tratada. A gente pode ter esse código, pode ser feito treinamentos, pode ser um compromisso formal do empregado na admissão dele, por exemplo, né? E há empresas que repetem isso continuamente, pelo menos uma vez por ano, fazem um treinamento básico para entender. Aqui são as regras do meu consultório, do meu hospital, instituição em relação a dados, a postura, a ética, a integridade, a valores e missões, de forma que essa relação seja a mais saudável possível. Ou seja, para eu estar em conformidade, eu preciso estar em conformidade com algo que esteja pré-estabelecido. Perfeito. Claro que o bom senso ainda impera, né? Mas num mundo tão dinâmico e que as relações estão evoluindo de tal forma, né? Nós temos hoje, se fala muito num choque de cultura de gerações, né? Uma geração que foi adolescente na década de 70, não é mesmo da de 80, de 90, não é o adolescente agora. Então, você tem que ter esse cuidado, até em relação a termos, né? Que não cabem mais para ter um relacionamento saudável. Tendo a regra do jogo, é muito mais fácil. Doutor, e para quem está começando agora, né? Por onde o profissional ou a clínica pode iniciar a questão da implantação do programa de compliance? Se recomenda, via de regra, que se contrate uma consultoria. E há inúmeras consultorias, assessorias, até um escritório de advocacia, tá? A Fundação do Cabral, por exemplo, a LEC, são instituições que nos trazem as boas práticas. Então, de como fazer esse código, né? Traz um corpo. Isso, por óbvio, é debatido, né? com o sócio-diretor, com o dono da clínica, com o médico, de forma para ver a abrangência dele, né? O que ele quer, o que não quer em termos de regra do jogo. Tá? Mas é uma recomendação mais fácil, porque, além de tudo, via de regra esses pacotes, e não precisa se pensar num algo muito complexo, né? muito caro em termos de hoje, mas se consegue ter uma espinha dorsal de um programa de compliance. Como é que eu me relaciono com os meus fornecedores, com meus colaboradores entre si, as chefias com seus subordinados, subordinados com chefes, né? Em relação a tudo, no fundo, se resume a pessoas e relacionamento, seja qual for a atividade econômica. E na medicina não é diferente. Então, a recomendação básica seria uma consultoria, porque ela vai entender, fazer um diagnóstico, nesse caso não um diagnóstico médico, né, mas um diagnóstico administrativo, profissional, para entender qual é a atividade econômica, qual é a entrega dela, qual é a finalidade conceptiva daquela instituição ou empresa, né, e vai montar isso, otimizar esse trabalho de acordo com essas características. Doutor, antes de nos encaminharmos aqui para a nossa última questão, uma curiosidade. A política de brindes, ela também entra nessa seara do compliance? Quando o senhor falou em fornecedores, quando a gente fala em visitas de laboratórios a médicos... Claro, entra sim. A via de regra é uma boa prática que se tem algum limite, né? A linha de corte em relação a isso, o brinde, a caneta, o chaveiro, a agenda, não importa, né? Ela é válida, ela é importante na divulgação da tua marca, né? Tá? Mas há uma linha de corte quando isso é dado num valor que excede aquilo que é o razoável,
né, em que aquilo se transforma, por exemplo, em uma oferta mais para um benefício de um negócio. Uma moeda de troca. Uma moeda de troca. Eu dou um exemplo muito rápido e vinculado a uma clínica médica. Tá? O médico procura a consultoria e diz, olha, a minha secretária recebeu um convite para passar determinados dias numa praia, né, tudo pago por uma empresa tal, X. Não vou aceitar, porque isso fere as normas. A princípio fere. Mas vamos fazer algumas perguntas. Né? Do que é essa empresa? Ela fornece equipamentos médicos para a minha clínica. Ok. Essa viagem tem alguma finalidade conceptiva, que não seja só a viagem em si? Não. Durante 3 dias tem um treinamento sobre como utilizar aquela máquina, aquele equipamento. Bom, então, é feito só a ela? Não. Parece que vão 15 ou 20 pessoas diferentes. Né? Tá. Vai ter uma parte de confraternização? Vai. Óbvio. Tá? Mas então, vamos lá. Não é um evento fechado, não é dirigido a uma pessoa, né? E tem uma finalidade profissional, ainda que tenha uma parte comemorativa, como qualquer evento. Né? A última pergunta que me vem à cabeça é a seguinte, esta pessoa, no momento da contratação deste equipamento, da sua manutenção, ela tem alguma ingerência, a secretária, sobre isso? Não, quem faz isso sou eu, em mera administrativa. Então, ela não está sendo influenciada em nada, ao contrário. Inclusive, deve ir a esse evento, ainda que custeado pela empresa, né? Porque ela vai estar com seu conhecimento beneficiando a atividade econômica. O que nós vamos fazer, doutor? Vamos botar isso no papel, deixar bem registrado ali, né? Se aceita o convite e não há uma confusão entre valores, porque, de fato, uma viagem aérea com estadia, né, e alimentação por 5 dias, ela excede o valor da caneta, da agenda e tudo mais. Tá? O bom senso entra aí nessa questão. Ó, sempre. Doutor, para encerrar, então, qual a principal mensagem que o senhor deixaria para quem está nos assistindo, aos médicos, sobre a importância de agir com ética, né, e estar em conformidade? Vamos lá. Como eu já disse, o risco é da qualquer atividade econômica ou institucional. Tá? Nós tomamos risco diariamente. O que nada impede é que no momento de tomar a decisão, né, eu olho o cenário, dou um passinho para trás, quando eu estou olhando a árvore, vejo o cenário, né, e analiso ela sobre o maior número de aspectos possíveis. O operacional, reputacional, o jurídico e o de compliance, de governança. Né? Há algum risco ali cuja decisão possa me trazer um prejuízo maior do que aquilo pelo qual eu estou trabalhando ou sendo contratado? Então, é uma pergunta básica, porque eu tenho para mim que uma das maiores ativos, né, seja de um profissional, uma clínica, uma instituição, é a reputação. Leva-se 20 anos para se construir uma reputação e em 20 minutos, uma decisão não pensada, né, se pode colocar isso tudo fora. Temos inúmeros exemplos aí, inúmeras áreas. Doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos. Então, pensar, né, e agir Exato. com bom senso aí evita muita dor de cabeça. É fundamental. É fundamental. Obrigada pela participação. Pela o Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui, mas semana que vem a gente tem um novo episódio. Até mais.